E aí galera, beleza? Hoje a gente vai conversar sobre títulos, a importância de saber como estruturar um título. E a gente vai mais além, a gente vai vou dar alguns exemplos de formatos de títulos, alguns tipos de palavras que você pode utilizar, como que você monta uma estrutura de um título para canal Dark aqui no YouTube, tá? Não só para canal Dark, você pode utilizar esse mesmo conhecimento que você vai ter a partir de agora para você utilizar também num canal Autoridade, se você tiver, beleza? O que acontece? Quanto tempo mais ou menos, se você já trabalha com o YouTube, com o canal Dark, quanto tempo você gasta, em média, para fazer um título? O que eu tenho visto muitas pessoas fazem o quê? Elas gastam, às vezes, um dia, 2 dias, até 3 dias, às vezes, montando um vídeo, né, deixando ele todo bonitinho, né, todo bem editado, enfim, bem como o YouTube gosta. Mas e na hora de fazer o quê? O título a pessoa gasta ali 2 minutos, gasta 5 minutos, não gasta nem 10 minutos ali pensando no título do vídeo dela. Quanto tempo você gasta então aí para fazer um título? Coloca aqui nos comentários. Se a resposta que você der foi que você gasta pouco tempo ou quase nenhum tempo para fazer títulos, já tem uma coisa errada, tá? Por quê? Você provavelmente já matou vários vídeos bons e você nem percebeu isso. Não importa o nicho, se você tem canal de finanças, tecnologia, fitness, curiosidade, enfim, o que for. Se a edição estiver caprichada e o conteúdo for forte, mas o título for fraco, ninguém vai clicar. E hoje eu vou te mostrar na prática a diferença entre um título fraco, um título que a gente pode chamar de mediano, e um título que realmente ele explode, que realmente gera cliques. Então, a minha dica para você é que você fique até o final do vídeo, que eu vou vou mostrar bem como você pode aplicar isso nos seus canais Dark, né, em qualquer tipo de vídeo. Então, antes da gente continuar, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida sobre o canal Dark, pode deixar aí embaixo. E segue a gente lá no Instagram, tá? É @omaicombrum, @omaicombrum. Antes da gente entrar nos exemplos, eu preciso te passar um ponto que pode mudar tudo nos seus canais. Não importa o que faz o seu canal ser bom. Pode ser a profundidade da sua análise, pode ser o humor, pode ser a qualidade da edição, como eu já mencionei, ou o quanto o assunto é útil. Nada disso vai importar se o título ele não fizer a pessoa se interessar, não fizer a pessoa clicar primeiro. É a qualidade do conteúdo que faz alguém voltar e virar inscrito, mas é o título que decide se essa pessoa ela vai sequer chegar ali para conhecer o seu conteúdo. Eu particularmente eu prefiro, por exemplo, ter um título nota 9, digamos, com um vídeo aí nota 6, do que ter um vídeo nota 10, muito bem editado, com um título nota 5. O que eu quero dizer com isso? Pode até parecer um pouco de exagero, mas não é. De nada adianta ter o melhor conteúdo do mundo se ninguém sequer abre para assistir. O título ele não compete com o conteúdo, ele é a porta de entrada para o seu vídeo, né, para o seu conteúdo. Então pensa no título como parte do próprio vídeo, não como uma etiqueta jogada em cima dele de qualquer maneira, né? Ele precisa carregar, o seu título precisa carregar o mesmo peso que você promete entregar. Insira palavras de impacto, gatilhos que fazem sentido para o seu público. Um canal de investimento, por exemplo, ele usa gatilhos diferentes de um canal de curiosidades, que usa gatilhos diferentes de um canal, por exemplo, de tecnologia. Mas a lógica por trás é sempre a mesma, prender a atenção da pessoa antes mesmo dela clicar em qualquer coisa. E eu vou te explicar como é que você vai fazer isso, tá? Aguenta aí. Tem outro ponto que é importante, que pouca gente presta atenção. O título, ele não trabalha sozinho. Ele trabalha junto com o quê? Com a thumbnail, com a capa. Um título forte com uma thumbnail fraca, ele perde força. Porque a pessoa vê os dois ao mesmo tempo, antes de decidir clicar para ver o vídeo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o ideal é que os dois, eles contem pedaços diferentes da mesma promessa. A thumbnail, ela mostra uma cena ou talvez uma expressão que gera um impacto visual na pessoa, e o título ele complementa com a informação que a imagem sozinha ela não entrega.
Então, quando os dois eles remam para o mesmo lado, o clique ele é praticamente, né, ele é praticamente certo, ele acaba vindo sozinho. Aí galera, passando aqui 10 dias no Atacama, lugar super bacana. Quem não conhece, deve conhecer em algum momento da vida. E sabe o que é mais interessante? Os canais da Ark, eles continuam trabalhando por mim, 24 horas, sem eu precisar estar ativo neles. Se você quiser aprender a ganhar dinheiro em dólar com canais anônimos que você não precisa aparecer, clica no link que está aqui abaixo e vem que eu vou te ensinar, beleza? Bora pra cima. E nós vamos ver isso na prática, com o mesmo assunto contado de 3 formas diferentes. E depois eu repito o exercício ali para você fixar bem em outro nicho, para você ver que a lógica ela se repete em qualquer área, só vai mudando ali as palavras. Por exemplo, vamos a um exemplo aqui, um título fraco, num canal de investimento. Como investir seu primeiro salário? Esse é o título. Esse aqui é o tipo de título que qualquer IA entrega, de cara quando você pede algo genérico. É exatamente o tipo de título que a maioria da maioria das pessoas que estão começando acabam usando, sem perceber que isso é um grande, mas um grande problema. Ele não erra tecnicamente. Por quê? Porque ele descreve o assunto, mas ele não desperta nada na pessoa. Não tem tensão, não tem promessa forte, não tem nenhum gancho que faça alguém parar o que está fazendo ali, de rolar ali o feed e clicar no seu vídeo. A própria plataforma ela reconhece esse padrão como pouco atrativo e simplesmente ela acaba reduzindo o alcance do seu vídeo. Ela testa em poucas pessoas, ninguém clica e o vídeo ele acaba parando de circular, para de ter impressões. Tá. Um título mediano do mesmo assunto. O que fazer com seu primeiro salário? Dicas para não errar. Aqui já tem uma pequena mudança, mas já ajuda. Ao inserir, por exemplo, ali dicas para não errar, você sinaliza uma promessa, um benefício direto para quem vai assistir. Isso já facilita a plataforma a entender para quem ela deve entregar o vídeo. Ainda assim, esse título ele é, de certa forma, raso. Por quê? Porque ele entrega, mas com taxa de clique baixa. Porque ele continua sem gerar aquela pontada de urgência ou curiosidade na pessoa, para que ela tenha vontade de clicar no seu vídeo. O que é um título que viraliza nesse assunto, por exemplo? Olha só, o próximo exemplo é o mesmo assunto, é o mesmo vídeo. Eu perdi 40% do meu primeiro salário fazendo isso. Não cometa o mesmo erro. Ele é um título um pouquinho mais longo, mas a diferença aqui é gritante. Por quê? Porque ela tem algumas mudanças. Eu preciso que você preste bastante atenção nisso, porque você pode aplicar isso em qualquer nicho. Tá? Só vai mudar o assunto. Um número exato, 40% é muito mais forte do que uma parte. Quantidade específica sempre vai gerar mais curiosidade que uma referência vaga. Decore isso que eu acabei de falar. Quantidade específica sempre vai gerar mais curiosidade do que uma referência vaga. Isso é muito importante. Uma experiência pessoal, ali por exemplo diz, eu perdi. Ela cria o quê? Identificação imediata, a pessoa se vê no lugar de quem está falando. É uma consequência negativa, explícita, fazendo isso. A pessoa fica curiosa, o que aconteceu? Isso deixa claro que existe um erro específico por trás, sem entregar qual é esse erro, ou seja, gera curiosidade na pessoa. E por fim, um alerta direto, não cometa o mesmo erro. Aqui já ativa o quê? Um outro gatilho, que é o gatilho da urgência, de quem não quer passar pelo mesmo problema que eu passei. Então a pessoa automaticamente ela vai clicar nesse vídeo, se ela for o público específico. Esse título ele faz a pessoa parar e pensar, opa, espera, o que ele fez que fez ele perder 40%? Eu preciso saber para não fazer isso, que ele não cometeu o mesmo erro que ele cometeu. Esse é o tipo de reação que faz o vídeo explodir, seja qual for o nicho. Repara também que esse título ele tem uma estrutura que você pode reaproveitar em praticamente qualquer assunto. Por quê? Presta bem atenção. Ó. Resultado numérico, ação ou erro, alerta para o espectador. Por exemplo, troque ali, perdi 40% do salário por perdi 10 quilos, perdi 3 clientes, perdi 6 meses de trabalho, enfim, depende do assunto. A estrutura ela continua funcionando porque o gatilho
ele não está no assunto específico, ele está na combinação de número exato, de experiência pessoal e, acima de tudo, de aviso direto para a pessoa. Não cometa esse mesmo erro. Vamos para o segundo exemplo aqui, para que você possa entender melhor. Para você ver que, no fundo, a lógica, ela sempre se repete, tá? Vamos aplicar essa mesma estrutura, com esses mesmos gatilhos, só que num nicho, por exemplo, de tecnologia. Um título fraco, celular novo, vale a pena comprar? Sem tensão, sem promessa clara, sem gancho, é uma pergunta genérica que qualquer review aí de fase de tecnologia utiliza. Vamos fazer um título que tem esse mesmo assunto, só que mediano. Testei o celular novo por 30 dias, vale a pena? Olha só, ele melhorou um pouco por quê? Porque ele trouxe prazo, 30 dias, lembra que eu falei no outro exemplo? É uma experiência real de teste, mas ainda assim é previsível, a pessoa já imagina a resposta, sim ou não, sem curiosidade sobre o caminho até chegar na resposta de sim ou não. Vamos ver um título viral. Usei o celular mais caro do mercado por 30 dias e voltei para o antigo. Aqui está o motivo. Olha só, aqui você vê uma reviravolta. Voltei para o antigo. A pessoa pensa, puta merda, por que ele voltou? Quero saber, né? Que contraria, no caso desse exemplo, a expectativa de quem acha que o produto mais caro é sempre o melhor. Tem um prazo concreto, 30 dias. Isso funciona muito, galera, muito, independente do nicho, né? Prazo. E tem a promessa de explicação. Aqui está o motivo, ou seja, curiosidade. Quem deixa a resposta em aberto, a pessoa clica justamente por quê? Porque ela quer entender por que alguém abriria mão de um produto novo, um produto mais caro, e utilizaria um produto mais barato e antigo. Repara que a estrutura do novo é a mesma. Uma experiência real, um resultado que contraria a expectativa e uma lacuna que é de propósito, deixando para o vídeo responder. Ou seja, clique certo. Tá? Agora deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre palavras que fazem diferença. Não é qualquer palavra que funciona. O repertório ele muda de nicho para nicho. Por isso que o tempo de tela vai fazer muita diferença para você. Vale a pena você ter algumas categorias na cabeça. Por exemplo, palavras de choque, absurdo, chocante, ninguém ter conta, escondido. Elas são usadas para prometer uma reação forte na pessoa, né? E são gatilhos. Palavras de mistério ou revelação. Isso aqui funciona muito, uso muito também. Segredo, verdade, descoberta, o que ninguém fala sobre. Ela sugere que existe uma informação que as pessoas elas não falam, né? Que não é uma informação que gira com facilidade, mas que dentro do vídeo você vai saber. O pessoal vai clicar. Palavras de urgência ou alerta. Erro, cuidado, antes que seja tarde, pare de fazer isso. Isso aqui funciona muito bem em conteúdo educativo ou conteúdo de dicas. Ou palavras de resultado concreto, número exato, que eu usei nos exemplos ali, né, 30%, enfim. Tempo exato, valor exato, perdi 40% em 30 dias, com R$200, sempre é mais forte do que termos vagos, não esqueça disso. Palavras de contraste, por exemplo, ou reviravolta. Mas eu voltei atrás, eu me arrependi, ou ao contrário do que eu esperava, cria uma quebra de expectativa que prende a pessoa na curiosidade, o gatilho da curiosidade. Palavras de exclusividade, ninguém mais faz isso, só eu testei, antes de todo mundo, elas sugerem que aquele conteúdo ele é raro, é um conteúdo inédito, a pessoa tem que clicar para ver o que está ali. Ou palavras de comparação direta, X versus Y, o melhor entre os dois, qual vale mais a pena. Elas funcionam bem quando o espectador já está em dúvida entre as opções. Uma dica prática, gere de 5 a 10 variações de títulos para o mesmo vídeo antes de escolher. Troque a categoria de palavras usando em cada variação e leia em voz alta. O título que te fizer parar de ler e querer saber a resposta na hora é quase sempre o mais forte. O erro mais comum aqui não é usar poucas palavras de impacto, é usar palavras demais ao mesmo tempo. E ao deixar o título muito forçado, né, parecendo muito um clickbait vazio. Clickbait é importante, tem que saber fazer, mas se for exagerado, a pessoa vai perceber. Então, o ideal é escolher uma ou duas categorias por título, não todas de uma vez.
Fica ligado nisso. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, se você é homem, você é casado, faz ali uma avaliação de 5 títulos e diz para tua esposa assim, qual desses 5 títulos ali te chama mais atenção? Ela vai dizer. Se for casado, um amigo, enfim, o seu marido, enfim, qualquer pessoa, para ver aí você já vai ter uma noção de qual que vai gerar mais gatilhos nas pessoas, tá? Erros que matam um título bom. Mesmo sabendo a teoria, alguns erros eles aparecem direto em qualquer nicho. Entregar o final do título. Se a pessoa já sabe qual é a resposta ou resultado, a curiosidade morre antes do clique. Fica ligado. O título longo demais, em alguns nichos funciona, mas na maioria deles não funciona. Por exemplo, em telas de celular, títulos muito extensos, eles cortam e perdem o impacto exatamente na parte mais forte, que é o final. Ou um título genérico demais, isso aqui é o clássico, né? É o que mais as pessoas erram. Que a pessoa coloca um título genérico de propósito para soar sério. Só que muita gente acha que um título mais comportado, ele passa mais credibilidade, mas nem sempre. Na prática, ele só passa despercebido. Outra coisa, copiar um título que já saturou. Esse aqui muita gente faz, tá? Principalmente quem já está no YouTube aí desde o ano passado, retrasado, que fazia muito isso e funcionava. Mas depois das atualizações de 2026 não funciona mais. Copiar título não dá certo. Se um título parecido já foi usado por vários canais do seu nicho, a plataforma ela sabe, ela tende a entender como conteúdo repetitivo e entregar menos. Isso faz o seu canal correr um grande risco. Tá? Então não copie títulos de ninguém. Outra coisa, prometer algo no título que o vídeo não entrega. Funciona uma vez, a pessoa vai clicar ali, mas derruba a retenção e a credibilidade do seu canal. A plataforma também nota isso. Galera, monetizar um canal não é difícil. Difícil é você ter visualizações recorrentes das mesmas pessoas. Então, se você ficar prometendo muita coisa nos títulos e não entregar no vídeo, as pessoas elas vão marcar o seu canal e elas não vão voltar. Isso é muito ruim. Outra coisa, ignorar o desempenho depois de publicar. Muita gente publica e esquece do assunto. Se um vídeo com bom conteúdo ele está com poucas visualizações nas primeiras horas, geralmente o problema é o título ou a capa. Por isso você tem que saber analisar ali no seu estúdio. Em alguns casos ainda dá para trocar e testar algo novo. Tá? Então fica ligado nisso aí. Testando e ajustando. Ó. Títulos bons também se constroem testando. Se você tem uma lista de variações, publique com o que você mais confia, ou faz os testes AB ali que o YouTube mesmo dá de possibilidade, mas acompanha a taxa de cliques nas primeiras horas. Se estiver muito abaixo do que seus outros vídeos costumam performar, isso é um sinal de que o título não está gerando curiosidade, você não soube usar os gatilhos que eu acabei de falar agora há pouco. Não espere dias para fazer isso, porque se você esperar muito tempo, seu vídeo vai estar morto. Aí para recuperar ele, para ressuscitar ele é bem mais difícil. Alguns criadores trocam de títulos de um vídeo logo depois que ele é publicado, se ele não tiver um bom desempenho. Tá? Fica ligado para você entender isso aí. Vale mais a pena testar rápido que insistir num título que já mostrou que ele por algum motivo não está funcionando. O que fica de lição de tudo isso que eu falei? Se você comparar os 3 títulos, o vídeo poderia ser exatamente o mesmo. A edição, a narração, o roteiro completo, tudo igual. Não importa o assunto. A única coisa que muda entre um vídeo que fica estagnado em algumas centenas de visualizações e um vídeo que passa aí muitas vezes de milhões é o título. E o que decide se a pessoa vai dar aquele primeiro clique, seja qual for o nicho do seu canal, sempre vai ser o título, depois a capa. Resumindo tudo que eu falei aqui. Primeira coisa, trate o título como uma parte do vídeo, não como uma etiqueta jogada em cima dele. Adicione elementos concretos, números, prazos, valor exato. Terceiro, use palavras ou promessas de impacto que gerem emoção ou urgência. Quarto, deixe uma pergunta ou lacuna no ar. Nunca entregue a resposta no título. Quinto, pense no título junto com a thumbnail, como 2 peças que se complementam. Não escreva as mesmas coisas no título e na thumbnail, tá? Você vai só estar gastando cartucho à toa. Sexto, gere várias variações antes de escolher. Não use a primeira ideia que surgir. Sétimo,
Acompanhe o desempenho nas primeiras horas e ajuste se o clique estiver muito baixo, muito abaixo do seu normal. 8º, revise o título depois de finalizar o vídeo, garantindo que ele carrega o mesmo peso e impacto que você está entregando no seu vídeo. Se você aplicar tudo isso que eu falei, galera, de forma consciente, a diferença no desempenho dos seus vídeos ela vai aparecer muito rápido, independente do nicho, independente do idioma que você fizer o seu canal. Lembre-se, se você é daquele tipo de pessoa que capricha na edição, pensa ali todos os detalhezinhos, gasta ali 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas, um dia, 2 dias, 3 dias para fazer um vídeo e faz o seu título ali, só joga no GPT, ó, meu vídeo é sobre esse assunto, me dê 5 opções. Pega ali uma das 5 opções que o GPT dá e já cola lá no seu vídeo e publica. Cara, você está fazendo errado. Não faça isso. Gaste mais tempo pensando nos gatilhos que vão estar no seu título. Beleza? Se você quiser aprender um pouco mais sobre Canal Dark, eu tenho um treinamento específico aí para Canal Dark, tá? O link vai estar no primeiro comentário fixado, é só clicar e ir lá para dentro. Ali eu ensino a fazer títulos, eu ensino você a fazer roteiros, eu ensino você a editar, fazer canais de vários tipos, como você pode achar canais aí ao redor do mundo para você fazer a sua modelagem, enfim. O link vai estar no primeiro comentário, é só clicar ali e ir lá para dentro, beleza? E me segue lá nas redes sociais, Instagram, @omaicon_brum, beleza?